Shalom Aleichem. Vamos fazer a abordagem semanal da Parashat Bamidbar. Estamos chegando perto da festividade de Shavuot. Interessante que a palavra Shavua, ela deriva da palavra Shevuah. E Shevuah é um tipo de juramento. E essa Parashat dessa semana aborda o tema Neder. E temos muitos temas nessa Parashá, muitas mitzvot, e eu escolhi falar sobre Neder, porque aqui na cultura do Brasil, talvez da América do Sul, toda a América Latina, nós temos uma falha muito grande, aquilo que nós consideramos cumprir com a palavra. Então eu vou abordar dois temas. Primeiro, porque tudo que a pessoa fala, ela precisa cumprir. E segundo, como é que um nazir precisa trazer korban, precisa expiação? Por quê? Nazir, para quem não sabe, nas Bíblias cristãs está traduzido como nazireu, a pessoa que toma um juramento por um tempo determinado de não tomar vinho, ou de deixar o cabelo crescer, ou coisas desse tipo. Então, nós temos que saber uma coisa importante, que Neder não é uma coisa 100% boa. Mas vamos abordar primeiro o primeiro caso. Aquilo que eu falei, que nós temos na Halachá, Hilchot Nedarim, Mitzvat Ha'aseh Shel Torah, mandamento positivo, mandamento que a pessoa tem que cumprir. Sheyekayem Adam Shevuato ou Nidro, que a pessoa cumpra com o seu juramento ou com o seu neder. Neder seria a palavra traduzida como voto, apesar de que o sentido da palavra neder hebraica não é exatamente aquela palavra traduzida aqui no Brasil como voto, que se resume a voto de cunho religioso, espiritual. Não é isso. A palavra voto em hebraico, a palavra neder, vai muito mais além. E ela inclui tudo o que a pessoa disser que vai fazer, seja em assuntos de cunho religioso, de cunho espiritual, ou seja, de coisas simples que a pessoa fala que vai fazer e depois começa a protelação, começa a deixar para depois. Por exemplo, eu prometi a uma pessoa que eu ia colaborar com ela com R$100 todo mês, ou com 400, ou que quantia que for. Essa pessoa está precisando de ajuda e eu resolvi que eu vou ajudar. E eu levantei um compromisso. E esse compromisso, porque eu abri minha boca e falei, eu não posso deixar de cumprir. Então, como está escrito aqui, Ben Shehaya Miridre Isar, uma coisa que a pessoa proibiu para si próprio, Ben Shehaya Miridre Kodesh, seja que for alguma coisa relativa ao sagrado. Shene Emar, porque está escrito, desculpem, Mossá Sefatecha Tishmor, Ve'asita, aquilo que sair dos teus lábios, guarde e cumpra. E também está escrito, Kechol Hayosei Mipiv Ya'aseh, de acordo com tudo o que ele pronunciar, tem que cumprir. Ou seja, se eu me comprometi com algo, eu tenho que cumprir exatamente com aquilo que eu destinei a mim mesmo
que cumprir. Seja em quantia, seja em tempo, seja no que for. Não é somente coisas voltadas para o Kodesh, é em tudo. Ou seja, marquei com uma pessoa, amanhã estarei em sua casa às 11 horas. Se eu chegar 11 horas e 1 minuto, eu falhei. A pessoa tem que levar em consideração que aquilo que ele falou, ele tem que cumprir. Não pode marcar para as 11 e chegar 11 horas e 1 minuto, 11 horas e 2 minutos, 11 horas e 15 minutos. Atraso é grave. A pessoa teve um empecilho, não conseguiu, então pelo menos liga e avisa. Vou me atrasar, sinto muito, mas a pessoa tem que ter essa responsabilidade. Agora, a partir do momento que você disse que vai fazer uma coisa, e você não disse Beli Neder, já é Neder. Seja o que for. Isso é muito grave. Está entre os mandamentos mais graves da Torá. As pessoas pensam que isso é nada, mas isso é gravíssimo. Nas leis de Teshuvá consta sobre isso. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do neder que a pessoa se comprometeu a não tomar vinho durante algum tempo, não beber durante algum tempo. E essa pessoa tem que trazer um korban, tem que trazer um sacrifício, expiação. Então, qual o motivo? Motivo simples. A pessoa não tem permissão de comer algo proibido pela Torá. Por exemplo, nós não podemos comer carne que a shechitá não haja sido feita de acordo com a halachá. Nós não podemos comer coisas que são proibidas, carne com leite. Então, é simples quando nós sabemos que alguma coisa é proibida. O que nós, às vezes, nos esquecemos é que as coisas que são permitidas é proibido para nós proibir para nós mesmos. Então, a partir do momento que a pessoa se proíbe de algo, ele também está numa situação um pouquinho problemática. E por isso, a partir do momento que você proíbe a si próprio algo permitido, você incorre nessa questão de ter que trazer um sacrifício para expiação, porque você também fez algo grave. Não é somente aquilo que é proibido, senão aquilo que é permitido você também não pode se proibir. Se a Torá permite, você não pode se proibir. Então essas duas coisas são muito importantes que a pessoa leve em consideração. Primeiro, que tudo que você pronuncia, que você vai fazer, você se comprometeu. Exatamente tudo que você se comprometeu, você tem séria obrigação de cumprir. E se você descumprir em algumas das ocasiões, você já está em transgressão gravíssima. E aquilo que você proibiu para si próprio, que é permitido pela Torá, também você está numa situação grave. E por isso, o Nazir precisa trazer expiação. Nós temos um caso muito interessante, que Shimon HaTzadik, que foi um dos últimos do Knesset Gedolah, para quem não sabe, o Knesset Gedolah foram os 120 rabinos que estiveram no Beit Din de Ezra e Nehemiah. Foi quando voltaram da Babilônia e tomaram decisões diversas. Por exemplo, decidiram que a partir dali as orações seriam feitas em público, com minyan, um quórum de 10 pessoas no mínimo, que sinagogas fossem criadas, foi a partir dali que nós tivemos sinagogas. E a obrigação pela Torá, anterior a isso, era que todas as pessoas fizessem pelo menos uma oração por dia. A partir dali, foram decididas 3 orações, uma matutina, uma vespertina e uma noturna. Essa noturna, ela era permissível. Se a pessoa quisesse fazer, fazia. Se não, não fazia. Até que vieram os Hachamim, na época dos Amoraim, e disseram,
todo o povo já aceitou como obrigação e, portanto, é uma obrigação. Então, todos nós temos que rezar agora por obrigação, já não é uma reza permissiva. E, voltando ao nosso assunto, Shimon HaTzadik, que era Kohen, ele foi o último dos membros do Beit Din de Ezra, como eu citei, que decidiram todas essas coisas, a leitura semanal da Torá. E tudo isso por quê? Para evitar que o povo caísse de novo naquela situação de que nós tivemos que ser levados para o exílio, que o povo se desviou para idolatrias. E, infelizmente, precisaram chegar nesse ponto para evitar que o povo caísse em transgressões mais graves. Pois bem, chegou um jovem para trazer o Corban. Shimon HaTzadik o recebeu e ele tinha cortado os cabelos e ele era nazir. Então Shimon HaTzadik perguntou para ele por que ele tinha feito aquilo, porque ele fez um neder e desfez o neder, cortou o cabelo. Será que ele não sabia que era tão grave? Então o jovem respondeu: Kohen, eu cheguei a uma água parada e me olhei, vi meu reflexo. Eu não sabia que eu era tão bonito e que o cabelo que eu tinha ainda ajudava que eu fosse mais ainda. E me veio a vaidade. Naquele momento, eu percebi que eu precisava fazer algo. Então, eu fui e cortei meus cabelos, para me sentir aliviado da vaidade na qual eu caí. Shimon HaTzadik elogiou, beijou a cabeça dele e disse que hajam outros como você no povo de Israel. Portanto, eu deixo isso aqui para vocês, lembrando que essa paraxá, ela trata de outra coisa muito importante, que é aquela questão da ordem. Os Leviim foram ordenados que não trabalhassem os trabalhos de Kohanim, e os Kohanim foram ordenados que não trabalhassem nada que tem que fazer os Leviim. E isso nos leva a uma consideração muito importante, lembrando que o Talmud diz: a pessoa não pode deixar a roupa, vestir roupa ao avesso. Por quê? Porque causa perda de memória. A pessoa não pode comer azeitonas sem que elas estejam mergulhadas um pouquinho em óleo. Por quê? Porque causa perda de memória. Azeite de oliva, óleo de oliva. E tem pessoas que têm aquelas crendices, não pode passar embaixo de ponte porque traz azar, não pode sair dia de sexta-feira 13 e passar um gato preto na frente porque traz azar. Então essas crendices nós judeus não podemos ter. Portanto, o que os sábios querem dizer com a perda de memória, nesses dois casos que eu citei, não é que realmente isso acontece por causa exatamente daquilo que você está fazendo. A questão é falta de ordem nas coisas. E quando nós olhamos para o Beit HaMikdash, o trabalho do Beit HaMikdash, uma coisa em sequência, uma coisa atrás da outra, tudo certinho. Esse não pode fazer o que aquele tem que fazer, aquele não pode fazer o que esse tem que fazer.
a questão de quando o incenso tem que ser feito, o que tem que ser feito antes, as luzes da menorá que tem que ser acesas, depois todo o processo de como é feito um sacrifício, até que o sangue tem que ser aspergido, né? Que é com o dedo, não é como as pessoas pensam que pega um balde, vai lá e joga, não é isso, é só gotinhas. E em seguida que tem que ser despejado o vinho lá no Beira Gulá, que vai fazer descer lá até cair no riacho que era subterrâneo. Essas coisas todas, toda essa ordem, toda essa questão de coisas por ordem que existiam no Beit HaMikdash, são, na verdade, lição para a nossa vida. Nós precisamos tomar isso como exemplo de uma vida saudável, uma vida organizada, tudo feito de acordo com regras. E aí entra a questão do Néder de novo. Tudo aquilo que você falou, você tem que cumprir. Seja o que for. Todas essas ordens, toda essa ordem de coisas, toda essa organização que nós temos que considerar para a nossa vida, só nos vai trazer proveito, sucesso. Se a pessoa for bem ordenada, se a pessoa souber cumprir com a palavra. Então, isso tem a ver até mesmo com a questão da memória, quando a pessoa entende que fazer coisas fora de ordem prejudica a memória. Não é questão de crendices, não é questão da pessoa ter superstições, é questão de ordem nas coisas, organização. E há muito o que falar sobre essa paraxá, mas eu prefiro sempre falar coisas curtas e que tragam grande proveito. Então, deixo para vocês a consideração sobre esse assunto. E as pessoas que precisam modificar um pouco o seu curso de vida, aprendendo desse assunto, que o façam, aproveitem essa paraxá e aprendam dela. Desejo a todos Shabbat Shalom com muita harmonia, muita paz, muita tranquilidade, muita alegria. Shabbat Shalom, Umevurach. E já vamos ter Shavuot no meio da semana, o dia da outorga da nossa Santa Torá. Existe um costume ashkenazi de comer principalmente laticínios durante esse dia. Nós aqui não mantemos esse costume, mas é opcional. Então, Shabbat Shalom para todos e feliz festa de Shavuot. Hag Sameach para todos.